prazer, uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é Ricardo Pena, eu sou fundador da People Experience. A People Experience é uma empresa focada em melhoria da experiência do cliente. Então a gente tem uma solução que ajuda aí os nossos clientes a desenharem e melhorarem todo o relacionamento com o cliente através da jornada. E na próxima meia horinha eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente faz e como a gente tem ajudado várias empresas a melhorar a experiência do cliente, tá? Primeiro, para deixar claro para todo mundo, o que é jornada do cliente? Ricardo, todo lugar que eu vou, o pessoal está falando de jornada do cliente, mas eu não entendo o que é. Jornada do cliente é uma tecnologia, é esse troço de omnichannel, o que de fato é jornada do cliente? Eu gosto muito de usar uma definição da Forrester para a jornada do cliente, que tem 3 pontos que são fundamentais e que mostram por que a jornada do cliente é importante. Primeiro ponto aqui da definição, para que a gente comece a aumentar a nossa compreensão do cliente, ou seja, tudo que a gente faz, tudo que a gente cria, independente se é processo, produto, serviço, oferta, a gente começa fazendo isso pensando no cliente. E eu sei que é comum, né? Ninguém acorda, eu nunca vi uma empresa que alguém acorde falando assim, hoje eu vou tratar mal o meu cliente. Isso não existe. Mas muitas vezes a gente acaba tomando decisões sem perceber o quanto aquilo afeta o cliente. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa que ela vendia soluções de telecom e aí num determinado momento a gente entregava as propostas para os clientes em um dia útil. Nossa, maravilha! O mercado todo entregava em 10 dias, a gente entregava em um dia útil. Mas aí alguém em algum momento decidiu criar um processo para melhorar a qualidade da proposta. De um dia útil foi para 3. Depois alguém virou e falou assim, vocês estão dando muito desconto para o cliente, vamos criar mais um processo para a gente diminuir o desconto? De 3 dias foram para 7 dias a proposta. E no final uma área de serviço queria fazer auditoria, de 7 dias a proposta foi para 15 dias. Então melhorou a qualidade da proposta? Melhorou, estava linda. Mas o cliente percebia valor? Não. O cliente começou a comprar mais? Não. Então a gente acaba, sem perceber, criando uma série de processos que não são bem vistos para o cliente. Esse é o primeiro motivo da gente começar a pensar no mapa da jornada do cliente. Pensar no cliente em cada uma das ações, processos, serviços ou soluções que a gente cria. Segundo ponto, acabar com os silos. E essa é uma dor, né? A gente vê até as startups, quando começam a crescer, elas começam a ter também os silos. Ou seja, marketing pensando o que é melhor para marketing, vendas pensando o que é melhor para vendas, entrega de produto, de serviço, pensando o que é melhor para entrega, para serviço, e as áreas acabam não colaborando uma com a outra para melhorar a experiência do cliente. E o terceiro, que é você começar a pensar em design de serviço. O que é design de serviço? É sentar, criar ali equipes dentro da sua empresa, com pessoas de várias áreas, e sentar algumas horas por semana para desenhar e melhorar a experiência do cliente. Quantas empresas de fato fazem isso? Parar 10 colaboradores de áreas diversas, 1 horinha por semana para melhorar a experiência do cliente. São pouquíssimas, principalmente aqui no Brasil. É menos de 5% das empresas que a gente tem aqui no Brasil que fazem isso. E aí essa metodologia vem exatamente para isso. Quando você começa a pegar aquelas empresas mais icônicas, né, que fazem uma experiência do cliente maravilhosa há muito tempo, tipo Apple, Disney, Ritz-Carlton, o que elas têm em comum? Elas pensam o tempo todo em melhorar e desenhar como vai ser a interação para o cliente dela. E aí essa metodologia vem nos últimos anos, principalmente nos últimos 6 anos, evoluindo. Como é que eu crio uma estratégia que qualquer empresa consegue fazer? Como é que eu faço um desenho e crio uma metodologia que não vai depender de 1 ou 2 colaboradores que adoram se relacionar com o cliente? Que qualquer pessoa consiga manter um padrão super elevado de relacionamento. Então a ideia do mapa da jornada, eu vou mostrar para vocês algum exemplo, é criar com diagramas uma representação visual de tudo aquilo que o cliente sente, pensa e faz quando interage com a sua marca e como que você pode melhorar isso a cada uma das etapas. Bom, e falando um pouquinho de jornada, né? Eu quis trazer um exemplo meu só para vocês perceberem como a jornada faz diferença. Há muitos anos atrás, não quero entregar a idade, mas fui comprar meu primeiro carro, eu sabia mais ou menos o que eu queria de carro, mas tinha um pouquinho de dúvida, poxa, será que esse carro eu deveria comprar? Não entendia muito bem. Bom, vou numa loja ali, eu sempre morei aqui em São Paulo, morava ali no Jardim da Saúde, fui ali na Avenida do Cursino,
tinha um monte de loja de carro. Vou lá ver se eu acho o carro que eu queria. Aí cheguei na primeira loja, os carros todos apertados, você não conseguia andar na loja direito, os carros estavam meio sujos, não dava para você abrir e olhar no carro. Gente, meu primeiro carro, eu não tinha ideia nenhuma e não veio ninguém me ajudar. E aí, tímido, né, como sempre fui, fiquei lá olhando e nada, acho que eu vou embora dessa loja. Na hora que eu tava indo embora, veio um vendedor falar comigo, aí ele olhou para mim e falou assim, esse carro que você tava olhando era um Cadete, lembro até hoje. Esse Cadete que você tá olhando tem esse tipo de roda, esse tipo de motor, esse tipo de banco, esse tipo de direção. Eu confesso que aquela abordagem não me motivou e aí eu acabei não comprando o carro. Aí fui numa outra loja, mesmo carro, vendedor diferente. Cheguei na loja, espaço entre os carros todos brilhando, limpos. Você podia abrir, olhar ali o carro e na hora que eu cheguei, já veio uma pessoa super educada e acho que a pessoa sabia exatamente a fase que eu estava vivendo na minha vida. Ele chegou assim para mim, olhou e falou assim, nossa, esse carro anda muito, você vai ficar bonitão nesse carro, a mulherada vai ficar louca de vontade de andar com você nesse carro. O que eu fiz? Eu comprei o carro. Tudo bem que ele mentiu com o negócio da mulherada, mas eu comprei o carro por quê? Porque ele entendeu qual era a minha expectativa, né? Então, desde a entrada, desde a chegada na loja, a experiência foi maravilhosa, a disposição dos carros estava muito legal, os carros limpos, arrumados, uma pessoa super educada veio falar comigo e ela conversou comigo como se ela soubesse quem eu sou, né? Como se ela soubesse o momento que eu estou vivendo. Então, quando a gente entende o cliente, entende quem são as nossas personas e o que elas querem ouvir, fica muito mais fácil. Eu tive agora em julho na Disney e a gente foi fazer uma série de visitas, era um treinamento que a gente visitava Disney, Universal, Harley Davidson. E aí uma das coisas que eles estavam comentando, eles fizeram um treinamento ali com uma concessionária Harley Davidson, o que eles fazem, né? Principalmente concessionária de carro. Eles treinam os vendedores, quando chega a família com o filho, ao invés de enfiar o filho naquela brinquedoteca que tem uma mesinha suja e um giz de cera quebrado, o vendedor ajoelha, olha para a criança e fala, que legal, você trouxe o papai e a mamãe para comprar um carro. Que carro que você quer escolher para o papai e para a mamãe? Vem comigo, que a gente vai levar o seu pai e sua mãe para escolher o carro. Então eles começam a mudar a abordagem, porque eles entendem que a família, né, apesar do pai, da mãe, querer ter aquele momento para ter o carro, às vezes a criança vai ficar atrapalhando. Então na hora que você dá uma atenção para a criança, na hora que você entende quem é o seu cliente, você começa a fazer diferença. Então essa é uma das importâncias de mapear a jornada. Deixa eu desenhar na minha loja, em cada passo que o cliente dá, como ele se sente. Quando ele chega na porta da loja, independente se é uma concessionária, se é uma loja de bairro, se é uma locadora de carros, como é que eu me sinto na hora que eu chego aqui? Quando eu entro para olhar os carros, quando eu sou atendido, quando alguém conversa comigo, quando eu vou pagar, quando eu vou negociar, quando eu vou buscar o carro, como é que eu faço? Como é que eu entrego esse carro para o meu cliente? Então, todas essas etapas a gente leva em consideração na jornada do cliente. E aí começa a ficar cada vez mais claro, poxa, bacana, legal. Eu já tenho uma noção de como eu me relaciono com o meu cliente na minha loja, eu já tenho uma noção do que eu faço e do que eu posso fazer, mas agora eu quero deixar isso explícito. Eu quero que isso seja ainda melhor, independente se é na venda de carro ou no serviço. Eu tive uma experiência super legal há uns 4 anos, eu tinha acabado de trocar de carro, e aí eu fui atender um cliente lá em São Bernardo. Cheguei no cliente com pressa, estava quase na hora de começar a reunião, parei o carro na rua e fui fazer a reunião. Na hora que eu saio da reunião, o carro tinha 1 semana, tá? Tinha acabado de pegar, zerinho. Na hora que eu estou saindo do cliente, vem o segurança e fala, olha, o senhor que é o dono ali do carro preto? Eu falei, sim. Acabou de passar um caminhão e bateu no seu carro. Gente, na hora eu já quase desmoronei. Eu falei, não acredito, 1 semana o carro. Aí fui lá olhar e vi que a batida foi chata, mas só tinha arrancado o espelho retrovisor, né? Então, de tudo que eu imaginei quando ele falou que bateu meu carro, foi o menos pior. E aí o que eu fiz, né? Vou ligar para a concessionária, era um carro da Chevrolet, uma concessionária perto de casa, vou ligar na concessionária. E aí eu já sou meio ansioso, vocês devem ter percebido, estou me movimentando sem parar aqui. E na hora que eu liguei na concessionária, preciso falar com a área de serviços, preciso levar meu carro aí. Na hora que atende a pessoa lá, eu já começo a falar, né, com ela. Oi, quem que tá falando? A Conceição. Olha, Conceição, acabaram de bater no meu carro, estou desesperado, preciso trocar o espelho retrovisor lá. Calma, como que é o nome do senhor? Meu nome é Ricardo. Olha, mas bateram no meu carro, eu tenho que trocar esse espelho retrovisor, o carro é novinho, preciso ir para a concessionária agora, são 3 horas da tarde, estão em São Bernardo. Falando rápido, ela, calma, senhor Ricardo, respira.
Não, você não está entendendo, eu tenho que arrumar agora esse carro. Senhor Ricardo, respira. Eu falei para ela, não, tudo bem, eu estou respirando aqui, é que bateram no meu carro. Pode ficar tranquilo que o seu carro a gente vai resolver, eu estou preocupada mesmo é com o senhor está bem? Eu falei, estou bem. Não, mas o senhor está bem mesmo? Posso fazer alguma coisa para o senhor? Eu já achando que ela queria me vender alguma coisa. Não, eu falei, eu estou bem. Aí ela virou para mim e falou assim, não, porque o seu carro, como eu disse, a gente resolve. Mas senhor Ricardo, como você, só tem um, então eu estou preocupada com a sua segurança. Eu falei, nossa, que legal esse treinamento, né? E fui lá para concessionária, fui super bem atendido, recepcionado, comecei a perceber que realmente era um diferencial. E aí esse carro eu troquei ele no mês passado, mas durante os 4 anos que eu fiquei com o carro, toda a revisão eu ia na mesma concessionária, no mesmo lugar e sempre procurava a mesma colaboradora, que era a Conceição. Então quando a gente entende o nosso cliente, quando a gente fala da maneira correta, independente do momento, a gente começa a ter mais sucesso. Bom, e como é que eu faço isso, né, Ricardo? Você está falando aqui da experiência, como é que eu percebo, né, onde eu tô? Eu gosto de colocar que a gente tem 4 níveis de experiência. E aí eu acho que é bom a gente perceber primeiro qual nível de experiência que a nossa empresa está. O primeiro é aquele nível insignificante, ou seja, putz, eu compro dessa empresa, eu consumo os serviços dela, porque eu não tenho outra opção. Na hora que eu tiver outra opção, eu vou abandonar. Então, por exemplo, ali no bairro que eu moro, atrás do meu apartamento, tem uma padaria que eu sempre achei ela muito ruim. Só que era ela a única padaria do bairro e eu não queria pegar carro para comprar pão. Então eu usava essa padaria. Alguns meses depois, abriram uma outra padaria, um quarteirão para frente. E aí o que eu fiz? Na primeira oportunidade eu abandonei aquela padaria. Então tem muita empresa, muito serviço que a gente trocaria facilmente. Eu não gosto de falar mal de nenhuma empresa, mas olha um exemplo que eu tenho certeza que a maioria de vocês trocaria. Operadora de celular. Então, operadora de celular é muito difícil encontrar alguém que fala assim, nossa, eu amo a minha operadora de celular. Se você falar mal dela, eu vou brigar. Por quê? Ela não entrega um serviço que você espera. Então, é uma empresa que a gente pode considerar, desculpe a palavra, às vezes é meio pesado, mas insignificante, que é o cliente vai trocar. A partir do momento que ele tiver uma opção, ele vai trocar a sua empresa. Segundo nível que a gente tem faz o básico bem feito. E aqui já é ótimo, tá, gente? Não, Ricardo, segundo nível é bom, segundo nível é ótimo. Pouquíssimas empresas fazem o básico bem feito. O que é o básico bem feito? É eu entender qual é a expectativa do meu cliente, o que ele espera e entregar o que ele espera. Entregar o que eu prometo. A grande parte das empresas, o que faz? Joga a promessa lá no alto, principalmente cursos, né? Vocês devem receber um monte de curso no Instagram, Fique Milionário, a estratégia para vender mais carros. Tem uma estratégia mágica que você vai triplicar a sua venda de carros. Aí você vai lá, compra o curso, não era bem isso, né? Essa estratégia não funciona. Agora, se a pessoa entrega aquilo que ela promete, poxa, bacana, tá fazendo o básico bem feito. Então eu vou lá, eu compro, eu uso esse serviço e ele entrega aquilo que eu estou esperando. Parabéns, né? Tá fazendo o básico bem feito. E aí o terceiro nível, aí a gente tem que começar a prestar atenção na jornada do cliente. Por quê? Eu começo a me diferenciar. Eu começo a criar algo que é ainda mais legal. Um exemplo bacana, né? Disney. A maioria das pessoas, eu, por exemplo, nunca conheci ninguém que gostasse de chegar no hotel e ficar na fila para fazer check-in. Pô, quem que não quer chegar no hotel e ir direto pro quarto? Então, olha só o que a Disney fez, né? O que todo hotel faz? Você vai lá, você pode antecipar o check-in, mas ainda assim você precisa passar ali na recepção, pegar o cartão do seu quarto e ir pro seu quarto. E aí, olha só que ideia bacana que eles fizeram. Eles começaram a perceber o mercado. Poxa, vamos criar um diferencial? Desenharam a jornada e foram pesquisar os clientes que estavam lá no check-in. Para você, qual é o tempo ideal para ficar no check-in? E os clientes, 0. Eu não quero ficar no check-in. Poxa, como é que eu faço então para o cliente não ficar no check-in? E aí o que eles fizeram? Você pega o seu celular, no seu próprio app você faz o check-in. Na hora que você chega na porta do seu quarto, você encosta o seu celular e ele abre a porta do seu quarto. Olha só que bacana, baita diferencial competitivo. E aí o que começa a acontecer no mercado? Qualquer outro hotel que você vá, não importa se é a negócio, se é a passeio, se é no Brasil, se é em qualquer país do mundo, você já começa a comparar a experiência. Poxa, eu quero uma experiência igual essa daqui. Eu quero ter a mesma sensação, a mesma facilidade, a mesma comodidade que eu tenho nessa experiência. Então a gente vai subindo. E o diferencial competitivo, não se enganem, não é para você bater o concorrente, é para você subir o nível do mercado. Olha um exemplo bem simples, Mercado Livre. Mercado Livre,
Há alguns anos, como é que funcionava? Eu ia lá, comprava o produto, dava uma coisa errada, o que o Mercado Livre fazia? Se vira aí com o vendedor, eu sou apenas um marketplace. O que o Mercado Livre fez hoje? Ele me dá uma segurança que se qualquer coisa der errado no produto, ele vai me devolver o dinheiro, ele vai bloquear aquele vendedor. E aí na hora que você vai para a Amazon, aumentou ainda mais a barra. Se você vende um produto na Amazon e esse produto começa a apresentar falha para vários clientes, a Amazon te bloqueia. Ó, enquanto você não resolver esse problema, você não vende mais nenhum produto na minha loja. Então a gente está subindo o nível. E aí eu não vou aceitar comprar em mais nenhuma loja que não me dê segurança, independente de qual seja o segmento que eu vou comprar. Então o diferencial competitivo hoje em dia, né, a experiência, ela não é mais comparada por segmento, ela é comparada pela experiência mesmo que eu quero ter quando eu me relacionar. E o último nível é a empresa icônica. Aqui chega o desafio, porque tem muita empresa que vai lá, Ricardo, eu mapeei a jornada, eu implantei, eu melhorei, poxa, mas depois de uns 2 anos eu precisei fazer umas mudanças aqui na empresa e a gente não conseguiu montar. Quer ver um exemplo que fez isso? Uber. Há alguns anos, se você falasse, né, logo que saiu o Uber, que você ia pegar táxi, você tinha vergonha de falar. Que a pessoa, como assim você vai pegar táxi? Pega o Uber, mais barato, tem água, tem balinha, motorista, gente fina. Hoje em dia, você vê em rede social um monte de caso de Uber que as pessoas estão reclamando. Então, o que o Uber fez? Né, quebrou, fez um baita diferencial competitivo, mudou o mercado para sempre, mas não conseguiu manter a qualidade do serviço. Aí retrocedeu. Quando você consegue manter a sua empresa há muito tempo, aí sim você vira icônico, como por exemplo o Apple. Você pode até discutir, depois que Steve Jobs morreu, não é a mesma coisa, mas continua liderando o mercado, continua sendo admirada e um monte de gente briga pela marca, né? Então olha só, quando você consegue fazer isso por muito tempo, você vira uma empresa icônica. Legal, e qual que é essa metodologia? Beleza, Ricardo, já me convenceu, né? É importante, cliente. Você falou logo no começo, ninguém acorda pensando em maltratar o cliente. Mas como é que eu faço para implantar essa estratégia na minha empresa, né? O que eu tenho que fazer? Então eu vou dar 5 passos para vocês. Se vocês conseguirem sair daqui e implantar esses 5 passos, que são simples, você já vai começar a perceber uma diferença. Primeiro, entender quem é o cliente. Lembra o exemplo que eu dei quando eu cheguei na loja? Que o vendedor olhou para mim e falou assim, nossa, você vai ficar bonitão nesse carro. O que ele pensou, né? Nossa, acabou de sair entrou na fase adulta, 20, 21 anos de idade, comprando o primeiro carro, ele quer sair, quer ir para balada. Para que ele está comprando o carro? É para isso. Né? Então, quando você começa a entender quem é o seu cliente, principalmente numa venda de um veículo, você vai perceber que tem algumas personas. O que é a persona? Persona é o grupo ideal de cliente. Então, se você não sabe pelo menos 10 atributos do seu cliente, dá um passo para trás e vai pesquisar. O que é atributo do cliente? Atributo do cliente pode ser a idade dele, a profissão, a renda. Então imagina assim, se eu sei a renda de uma pessoa, por que eu vou oferecer um carro que ela não pode pagar? Ou por que eu vou oferecer um carro que ela consegue, né? Ela vai comprar e que não está adequado ali para o perfil dela. Eu vou oferecer um carro adequado para o perfil dela. O que mais que eu posso saber? A pessoa introvertida ou extrovertida faz diferença? Faz. Como é que eu vou abordar ela? Será que ela gosta daquele vendedor que fica falando ou ela gosta de entrar e ficar sozinha na loja para comprar o carro? Essa pessoa, qual que é a dor dela? Ela trabalha longe da onde ela mora? Será que ela vai precisar de um carro que é econômico ou ela quer um carro só para o final de semana? Então, na hora que eu começo a entender exatamente quem é a minha persona, começa a ficar tudo óbvio. Poxa, óbvio, por que eu não tratava ele assim? Por que eu não fazia desse jeito? Então, na hora que você entende quem é o seu cliente, começa a ficar tudo óbvio e você começa a melhorar o seu relacionamento e as estratégias. Segundo passo que você deve utilizar aqui. E aqui um exemplo, tá? Aqui um exemplo de uma persona, só antes de ir para o segundo passo, é legal mostrar. Isso daqui é um trabalho que a gente fez para o Banco Carrefour. O Banco Carrefour chamou a gente e falou assim, People Experience, eu estou arrebentando de expandir meu negócio de cartão de crédito e quero competir com o Nubank. Eu quero melhorar a minha experiência do cliente, eu quero ser o novo Nubank. Ok, beleza, vamos entender quem é o seu cliente? Aí fizemos uma pesquisa de mercado, voltamos para o Banco Carrefour e falamos assim, Banco Carrefour, bacana, vamos melhorar a experiência do cliente, mas você não vai competir com o Nubank. Porque o seu cliente é aquela mãe de família solteira, que tem 2, 3 filhos, que ganha em torno de R$2.000 por mês,
E ela vê valor no seu cartão de crédito porque ela consegue comprar um fogão, uma geladeira, uma máquina de lavar, uma TV em 24 vezes sem juros. Então o que você está dando para ela? Você está dando para ela a possibilidade de ter dignidade, de adquirir um bem que para o cliente do Nubank é importante, mas não é a compra da vida. Então você está ajudando essa pessoa a ter a compra da vida. E na hora que a gente foi para a área de atendimento e mostrou quem era essa persona, o pessoal do atendimento falou assim, agora sei quem é meu cliente. Eu recebia pressão aqui para atendimento humanizado, para empatia, mas eu nem sabia com quem eu falava. Agora eu entendo por que é importante eu falar com atenção, com cuidado, com carinho para essa cliente quando não funcionar o cartão de crédito dela, porque pode ser que ela esteja fazendo a compra da vida dela. Então, na hora que você entende o seu cliente, você começa a melhorar as suas estratégias. Aí o segundo passo, né? Quais são os estágios e interações? O que é estágio e interação? É aquele exemplo que eu dei. Para o cliente, aqui muita empresa confunde com processo. Vamos melhorar os processos? Calma, vamos melhorar os processos, mas não é a hora. Deixa eu me colocar no papel desse cliente. Então aquela persona que eu mostrei para vocês, né? Aquela mãe de família, ela chegou no mercado, ela comprou a televisão, ela foi no caixa, passou o cartão de crédito e não funcionou. Como é que ela está se sentindo nessa hora? Como é que eu vou me relacionar com ela? Como é que eu posso melhorar essa experiência que ela está tendo naquele momento? Então, esses são os estágios. Cada passo do cliente, na visão do cliente, é um estágio. E interação é tudo o que acontece. É tudo o que ele sente, pensa e faz enquanto ele está interagindo aqui com a minha marca, tá? E aí aqui um exemplo, esses são os estágios. Aqui é no caso de um resort. Então eu vou lá, quais são os estágios? Se eu tivesse um resort, o que eu tenho que pensar no meu cliente? O meu cliente tem a ideia de viajar, ele pesquisa, ele compra, ele viaja, ele faz o check-in, ele almoça, ele usa o lazer. Depois que ele usa o lazer aqui dentro, ele vai fazer o check-out e ele volta para a casa dele. Como é que eu posso melhorar cada interação dessa? Se eu já sei quem é o meu cliente, se eu já sei o que ele espera, o que eu posso fazer aqui? Se eu já sei que ele não quer esperar no check-in, como é que eu faço para reduzir o tempo no check-in, para que ele volte e fale, foi a melhor experiência da minha vida e eu quero voltar mais vezes nesse lugar. E aí, quando a gente entra, esse aqui é o exemplo do resort, ó, lá em cima os estágios, e aqui eu vou colocando qual que é o estado emocional do meu cliente. Olha só que legal, eu pesquisei meu cliente, e aí eu vi que na reserva o cliente está muito bravo. E aí um erro que as pessoas e as empresas cometem é o seguinte, vamos mudar tudo, tá tudo errado. Não tá tudo errado. Vamos escolher 1 ou 2 pontos para mudar, e depois que a gente evoluir, vamos para o próximo. Então aqui, o que eu vou priorizar? O processo de reserva. Como é que eu sei o que está errado? Pergunta para o cliente. Se você perguntar, você vai ter a resposta. Então eu perguntei para o cliente, o que o cliente falou? Eu não quero pagar antecipado a reserva, é muito burocrático, eu não consigo falar com vocês. Então no processo da reserva, eu vou fazer como a maioria dos hotéis, não precisa pagar antecipado. Se você está se planejando 6 meses antes, 1 ano antes para viajar, eu não vou te penalizar já prendendo o seu dinheiro. Você me paga depois, isso eu posso fazer. Então eu começo a melhorar algumas coisas e aí daqui a pouco essa interação que o cliente está aqui com raiva, ela vai melhorar. Então eu vou anotando e aí a gente tem aqui, depois eu passo para vocês o endereço, a nossa ferramenta que é a People Experience, que inclusive tem uma versão gratuita para você começar a mapear a jornada do seu cliente. Eu vou lá colocando cada um dos pontos. Eu vou juntando, lembra que eu falei logo no começo? Eu junto a minha equipe, escolho lá 3, 4, 5, 10 pessoas, uma de cada área, e 1 horinha por semana eu quero que eles pensem no cliente e pensem em melhorar a experiência. E aí eu já vou evoluindo. Quarto passo que a gente pode fazer, né? Engajar os colaboradores. Na hora que uma ação dá certo e que você mostra para o colaborador os e-mails, os elogios do cliente, as outras áreas começam a querer trabalhar. A maioria dos projetos que a gente faz consultoria, o que a gente fala? Olha, saímos aqui com 150 ações. Não precisa fazer 150 ações, porque às vezes é comprar um software, montar uma estrutura física, são coisas caras. Vamos escolher aquelas iniciativas que são baratas, às vezes são de graças, que é mudar um processo, mudar a forma como eu converso com o cliente, e aí quando eu der resultado, eu mostro para as outras áreas e quase todos os outros colaboradores vão querer participar. Então é legal ter esse engajamento, mostrar que é bacana. E aí, importante, esse engajamento tem que começar de cima para baixo.
Não adianta nada você contratar o melhor colaborador. Esse exemplo que eu dei da Conceição, que estava preocupada comigo, que queria saber do meu bem-estar, se o diretor vira e fala assim, não, o importante é você vender a peça. E na hora que ele vier aqui trocar o espelho retrovisor dele, enfia mais meia dúzia de serviço. Não precisa ter empatia. O importante é você usar esse script de venda porque funciona. Então a gente tem que estar mais preocupado, né, em replicar aquilo que dá certo do que simplesmente enfiar a goela abaixo uma cultura que não é uma cultura adequada para o cliente. E quinto e último passo, nada é tão bom que não pode ser melhorado. Então coloquem em prática. Eu já vi muita empresa que chama a gente e fala assim, olha só, estou usando a ferramenta de vocês, desenhei a minha jornada. Olha que linda a jornada, eu contratei aqui um desenhista para fazer o desenho das etapas. Legal, e o que você fez com a jornada? Não, nada. Então não adianta nada eu desenhar, eu tenho um monte de ideias se eu não colocar em prática. Então eu tenho que colocar em prática e eu tenho que continuar melhorando. Senão acontece o efeito que eu falei do Uber, né? Atendimento maravilhoso, mudo o mercado e depois eu desço um nível. Eu tenho que continuar inovando, continuar melhorando. Afinal de contas, nada é tão bom que não possa melhorar. Chegando nesses 5 passos, quando eu consigo fazer isso, desenhar a jornada, você começa a ter resultado. Você começa a perceber que isso faz parte da sua cultura. Então imagina o seguinte, você tem lá a sua loja de automóveis, você criou uma experiência incrível, desenhou, está na cabeça de todos os colaboradores. Amanhã quando entrar um colaborador novo, no primeiro dia dele, estuda aqui a jornada, estuda a persona, acompanha os colegas, e aquilo vira parte da cultura, que é o mais importante. Quando a gente vai nessas empresas que a gente admira, essas empresas que a gente adora e que conseguem fazer isso por muito tempo, o maior segredo deles é fazer com que isso seja parte da cultura. As pessoas estão o tempo todo atentas, como se fosse algo comum. Como para algumas pessoas, imagina o seguinte, para mim, eu fui ensinado que eu tenho que acordar e arrumar minha cama. Eu aprendi isso desde criança, é minha cultura. Como é que eu faço para a empresa ter culturas semelhantes, mais voltadas para o cliente? Isso é a longo prazo, é com insistência, mostrando e principalmente com exemplo. Não adianta nada, eu estou aqui, recebo o prêmio funcionário do mês, só que o meu gerente maltrata cliente, manda para aquele lugar. Se meu gerente está fazendo isso, por que eu vou fazer diferente? Então, a empresa inteira precisa respirar aquilo que ela está falando. Não dá para ter experiência do cliente sem experiência do colaborador e com hipocrisia. Faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Isso não funciona em experiência do cliente, tá, gente? Eu quero só compartilhar com vocês aqui, antes de abrir para perguntas, os meus contatos, para quem eventualmente quiser alguma ajuda, alguma orientação para desenhar a jornada do cliente, para melhorar a experiência do cliente. O nosso site é o peopleexperience.com. Como eu comentei, a nossa plataforma, inclusive, tem uma versão gratuita, mas a gente ajuda muito com a nossa área de serviços para desenho da jornada, para melhoria e para implantação das melhores culturas e melhores práticas dentro do atendimento, tá? Tá também aqui o meu LinkedIn. E para quem quiser, eu botei aqui o endereço, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente só discute jornada, tá? E aí tem gente de tudo quanto é indústria e todo mês a gente faz uma live, a gente convida esse pessoal que está no nosso grupo para fazer uma live com pessoas que mapearam a jornada e tiveram resultado. Então hoje, por exemplo, o meu sócio Bruno Gobato vai fazer uma live com o pessoal do Banco Digio, mostrando como o Banco Digio melhorou o relacionamento com o cliente com a jornada. Então a gente leva alguns casos reais para inspirar, tá? A gente já fez de vários segmentos, inclusive de segmento automotivo já rolou também, mas eventualmente a gente pode repetir alguns segmentos. Mas é sempre bacana, mesmo que seja de um outro segmento que não é o seu, ver como as pessoas estão fazendo, o que elas estão implantando. Tá bom? Então eu quero já aproveitar, agradecer a Autoavaliar aí pelo convite e abrir. Tem mais alguns minutinhos, né? A gente tem aqui uns minutinhos para perguntas.